Tá bom. Depois tem que ver quando tá bom. Pronto. Vamos pra cá. Vamos só um pouquinho. Esperar ela voltar para nós iniciar. Enquanto isso, musiquinha Aleluia. Tá bom. Mas desculpa. Não foi nada. Então tá. Boa noite, paz e graça, amigos, irmãos. Com esse fundo musical Aleluia, ou Aleluia, do hebraico, louvai, engrandecei ao grande eu sou, o grande Espírito. Eu quero sempre lembrar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, que vai ficar rodando aí na mídia, no Face, depois vai estar compartilhado no Facebook, no YouTube, né, também, que aqui nós não falamos de religião. Nós sempre falamos de um caminho, de um comportamento a ser andado, segundo a visão que nós temos no Eu Sou, o Grande Espírito. E quando nós aqui discorremos algum assunto, nós não estamos falando que nós somos doutores dessa formação, mas é uma questão espiritualizada no campo espiritual que discorre as informações que nós temos para passar para as pessoas que nos assistem. E cada vez que eu coloco alguma questão no Facebook, na página, na mídia, trazendo informações de qualquer assunto, quando não é esse assunto, quando eu não falo de amor, quando eu falo de amor, por exemplo, quando eu falo de fé, quando eu falo de esperança, algumas pessoas não vêm dar os seus pareceres, dar as suas opiniões. Por respeito, mesmo que não aceite, não entenda dessa forma, não crê dessa forma, mas são isentos de colocar suas opiniões, não colocam nada. Mas quando se coloca em outros assuntos, vêm e fazem seus pronunciamentos, dão as suas opiniões e até, de certa forma, leva o assunto para um campo ideológico, né? Político-partidário. E aqui hoje, pela manhã, a mensagem de bom dia foi a foto da serra ali, do fundo do Ressaco, do lado de cá, e do outro lado é a região de Maquiné, Três Pinheiros e Itati. E ontem um amigo nosso, pastor Jorge, ele também falou sobre esse assunto na live dele, Jorge de Matos, que mora aqui em Arroio Teixeira, Jorge Aladuri de Matos. E me tocou em trazer a mensagem, claro, de uma outra forma, não da mesma forma dele, da forma como ele pensa, como ele estava pensando e meditando no assunto sobre eleva meus olhos para os montes,
de onde nos virá o socorro. Eu coloquei nos virá o socorro porque todo mundo espera o socorro, não é só eu. Então, e o contexto do momento que está acontecendo, que é narrado esse Salmo 121, que depois eu vou ler ele é um fato acontecido na vida de Davi. Davi, que segundo os historiadores, ele escreveu aproximadamente 74, 75 poemas ou salmos. Asaf escreveu outros, os filhos de Coré escreveu outros e Salomão escreveu aproximadamente 2 salmos, né? E Salomão, que foi filho de Davi, escreveu 1005 cânticos e mais de 3.000 provérbios. E todos eles numa meditação, no sentido deles espiritual, nas coisas que estavam passando, vivenciando e observando na geografia e no tempo da história deles. E Davi, quando escreve esse Salmo 121, ele está sabendo de uma notícia triste para ele, que Samuel, o profeta, que era profeta e juiz que ungiu ele como rei de Davi, havia morrido. E Davi está no deserto de Parã, que fica aproximadamente 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E ele começa a ficar preocupado, nervoso, choroso, angustiado, porque Samuel era uma base, uma coluna para ele. Samuel era um conselheiro, era um profeta. Muitas vezes que Davi escutava ele, mesmo que não obedecesse, mas sempre foi o momento de ouvir, pelo menos, uma pessoa que conhecia a alma de Davi e dava bons conselhos para ele. Era como um pai. Sendo que Davi era filho de Jessé, mas Samuel era um homem, era um líder e era um profeta sábio. E agora, quando morre esse personagem dentro da vida de Davi, ele fica angustiado e está no deserto, e daí na sua volta só tinha montanhas. E ele tinha uma comunicação da maneira dele, como hoje as pessoas conversam com Deus, no seu sentido espiritual, né? Como Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, entra nela, ora a Deus em secreto e em oculto ele vai te responder. Que não é por repetições vãs, repetições que ele vai te ouvir, nem precisa nem gritar porque ele não é surdo. E antes de tu falar qualquer coisa, ele já sabe o que tu vai dizer. Então Deus é espírito. Crendo você ou não, é assim que nós cremos. Não é uma figura ilustrativa e nem uma matéria que possa ser tocada, mas sentida. E ele olha para os montes e faz essa prece, essa oração e essa pergunta que ele faz. Eu vou ler e depois vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, trazendo para os dias de hoje. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu coloquei de onde nos virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. O que acontece? O salmista está fazendo uma oração. Primeiramente ele pergunta de onde que vai vir o socorro para ele, na angústia dele, dos problemas que ele estava enfrentando. Ele mesmo responde, a alma dele responde, diz, olha, o teu socorro é do Senhor, que fez os céus e a terra. E nada vai te molestar, nem o sol, nem a lua, problema nenhum vai acontecer contigo. Então, essa é a fé do homem, quando ele começa a colocar dentro de si a esperança de vencer as batalhas, as dificuldades do dia a dia. Outro dia eu falava com um jovem a respeito da diferença daquele que crê e daquele que não crê. E aqueles que pensam que
que crê, mas não crê realmente. É somente às vezes uma fuga para dar uma resposta, muitas vezes com pouca significância, a resposta que é dada para ele mesmo, daquilo que ele não sabe corretamente o que busca, e o que buscar e onde achar alguma coisa. Então a esperança daquele que crê é a superação. A esperança daquele que crê é passar pelas dificuldades sabendo que ele não está imune às coisas que estão acontecendo no mundo, que pode acontecer com ele também. Que esse mundo nós estamos de passagem e que existe alguma coisa maior do que isso, que nós estamos nesse plano, algo espiritual maior do que este, que é o Eu Sou, que nos deu o sopro de vida e ele recolhe para ele a vida que nos deu. Tá? É permissível? É permissível. Deus tem um controle? Tem. Mas Deus é mágico? Não. Deus é de poder. Qual é a esperança que se dá, que nós falamos na semana passada, ou na semana retrasada, sobre a conversão do ser humano para que seja abençoado, seja curada a terra? Então as pessoas têm que mudar o seu comportamento para ver a cura. A cura está em nós. O socorro bem presente em toda a tribulação e angústia está em nós. As pessoas são supersticiosas. Tem que ter um amuleto, tem que ter o subir ao monte, tem que ter alguma coisa para fechar a peregrinação, a oração, porque se não for assim, Deus não vai aceitar. O entendimento nosso, muitas vezes, dentro da sua fraqueza, do seu entendimento, pelos hábitos ou costumes e tradições que trazem consigo, das suas famílias, dos antepassados, se não fazer um regramento correto, a oração não vai ser atendida. Pô, mas se com gemidos inexprimíveis que Paulo fala, que até com gemidos inexprimíveis que ninguém entende, Deus entende, como é que então que eu tenho que fazer algo para que Deus perceba em mim aquilo que eu preciso? Então eu estou falando uma coisa que não é certa. O homem criou obstáculos, dificuldades até para se aproximar de Deus, sempre foi assim. Quando você tem um caminho mais fácil para ser planado, para ser alinhado, e muitas vezes as pessoas dizem, não, mas o caminho é difícil para seguir a Deus, tu tem que deixar certas coisas, se não deixar certas coisas, tu não vai conseguir entrar. Não, tu tem que se despojar da velha criatura. A velha criatura que nós temos aí na sociedade, nas pessoas, é os maus hábitos. Entendeu? É que as pessoas estão mal acostumadas com o erro, então se não fizer o erro junto com aquela outra pessoa, a pessoa está errada. Daí nós temos a inversão de valores. Na vida de Davi, ele que tinha sido escolhido para reinar sobre Israel, e os irmãos dele achavam que seriam eles escolhidos, né? Passou todos, não era Davi que seria o escolhido e foi escolhido. Saul encheu-se de ira sobre a vida de Davi, sobre a casa de Davi, o perseguiu várias vezes. Davi, por 2 oportunidades, teve de tirar a vida de Saul, não tirou, porque não vou tocar no ungido de Deus. Rasgou até rasgou uma hora com a espada o pedaço do manto de Saul e mostrou para ele, olha, eu tive hoje de noite do teu lado, está aqui o pedaço de tecido do teu manto, eu não te matei porque eu não quis, porque eu não toco no ungido. Por que tu me persegues? Por que tu vem atrás de mim? Por que é isso? E na vida de Davi, na época de Davi, assim como em outros reinados e outras gerações, nós sempre tivemos guerras, tribulações, fomes, pestes e tudo que não presta na humanidade. Também tivemos coisas boas, porque a história se repete. A história na nossa humanidade sempre se repetiu. E na repetição que tem, ela volta no tempo que nós estamos no hoje, entendendo que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Só que a gente não quer. Mas devido às circunstâncias, até que eu escrevi um texto agora, foi ontem, acho que foi ontem, sobre a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pai, tu sai na rua, vou dar um exemplo. Tem algumas cidades do Brasil, eu vou colocar o Brasil porque nós somos no Brasil, tá? Que a criminalidade é tão grande que ao amanhecer, tiroteio de noite, ao amanhecer tinha cadáveres na rua. Que crianças indo para a escola de mão dada com seus pais, ou o pai ou a mãe levando para a escola, eles tinham que somente se desviar do cadáver da calçada para ir para a escola, mas aquilo já era um hábito, estava acostumado a ver aquilo. Aquilo de tão fica
vai petrificando o sentimento da pessoa de tanto ver aquilo que é uma coisa habituada. Se não acontecer no outro dia, não fez falta, porque já está acontecendo há tanto tempo. É como se hoje alguém dissesse, pô, mas acostumar-se com o cara que rouba, né? O cara roubou, continua solto porque a justiça parece que ainda favorece os caras que roubam, que logram a sociedade, que logram as famílias, né? Fora aqueles que fazem o delito maior, que é o assassinato, o homicídio, né? A violação do espaço da outra pessoa a entrar. E daí as pessoas ficam perguntando, pô, mas de onde é que vai vir esse socorro? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai estender a mão? Daí as pessoas que têm a sua fé, que têm a sua oração, que têm o seu lugar de encontro nas congregações, hoje um pouco mais restrita devido à pandemia, da onde vai vir o socorro para mim? Pô, mas cadê o Deus que eu sirvo? Aí que tá, é que essas pessoas que fazem isso também se dizem que são cristãs. Também dizem que creem. Só que a regeneração delas não aconteceu, elas não se converteram, elas não mudaram seu comportamento. Então, as coisas que acontecem é responsabilidade nossa. Nossa. Exclusivamente nossa. Segundo o Gênesis, Deus fez homem e mulher e fez os bichos, segundo as suas espécies, macho e fêmea, para preencher o mundo, e o homem colocado no jardim para cuidar dele. E de lá para cá, o homem não consegue fazer nada sem destruir. Cada pessoa tem a sua personalidade, seu caráter, é individual, porque nós somos indivíduos, cada um tem um pensamento, uma forma de agir e de vencer, e de enfrentar as coisas, ou criar alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa. É diferente um do outro. Agora, dentro de uma coletividade, quando nós pensamos que nós que podemos fazer a diferença, que o poder que está em nós, ele vem para nós para emanar para outra pessoa, para que a gente consiga vencer essas dificuldades com perseverança, esse Deus imaginário que as pessoas têm está dentro de cada um. Porque Paulo também cita dizendo, olha, nada mais vai me separar desse amor, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nem o perigo da espada, nada mais, depois que ele teve esse encontro com esse Deus, o Deus Espírito, Jesus no caminho para Damasco, que ele não viu, mas só ouviu voz, ficou cego. Ananias vai orar para ele depois de 3 dias, ele começa a ver fisicamente e ver as coisas de uma forma que ele não tinha ainda visto o mundo à sua volta, de uma nova concepção, de um novo nascimento. E anteriormente ele já escrevera, porque é aos Romanos que ele faz essa citação, se ele vai subir no monte, lá ele está. Se ele vai mais nas profundezas do mar, ele também vai estar. Ou seja, Deus Espírito está em todos os lugares. Mas o principal lugar de habitação de Deus é dentro de cada um de nós. Esse Deus de amor, que faz com que renasça a esperança, de fazer uma mudança de comportamento e atitude, mas não baixar a guarda para o erro, para o engano, para a corrupção, para a mentira, né, para as mentiras e para as ilicitudes que acontecem à nossa volta, de forma alguma. Nós temos que ter um posicionamento. A história da humanidade sempre conta que houve guerras e batalhas de pessoas com desejo de poder e ganância para expandir o seu reinado, expandir as suas terras, ter domínio econômico de outras nações e subjugá-las de acordo com o seu posicionamento político, ideológico e religioso. A história sempre contou-nos isso. Quem não conhece a história do passado não consegue entender o que está acontecendo hoje e não vai ter um futuro promissor se deixar as coisas como estão, achando que Deus vai descer do céu e vai resolver o teu problema. O Deus é o que está dentro de cada um de nós. É o Espírito que habita dentro de nós. É que nos dá sabedoria, que nos impulsiona para cada amanhecer, para vencer as dificuldades. Não se acostumando com o erro. Porque o cara rouba, o outro rouba também. Se eu não roubar, o outro rouba. Se eu não matar, o outro mata. Sabe? As
as respostas que são dadas de pessoas que caminham no erro, na sombra da iniquidade, essas respostas para satisfazer o seu mal, a sua maldade, o seu engano, e ainda traz outras pessoas junto para comungar do mesmo erro, para que tenha alguém junto dele, tu também fez? Por que está me chamando a atenção? Compactuando com rodas de escárnio para um levar e lograr o dinheiro público. Enquanto falta para a saúde, para a educação, para a segurança e para tantas outras coisas que o mundo está e os governantes que estão têm essa obrigação e responsabilidade de cuidar e zelar pela vida do seu povo. Então Davi estava no momento, tipo, numa cunha, né? Ele estava com uma dificuldade tremenda passando, porque Saul queria matar ele, a todo pano. Era perseguido. Ele teve 2 vezes para matar Saul, não matou. Para livrar o problema dele, não. Só que tem uma coisa, a história da Bíblia Sagrada fala que Davi, nos seus 40 anos de reinado, foi só abaixo do pau, só guerra. Desencontros de sabores, mortes, perseguições, mas dentro da casa dele, da família dele, ele foi um pai omisso. Ele viu coisas acontecer e não fez nada. Ele se omitiu. Uma das filhas que ele teve foi estuprada por um dos filhos dele, ou seja, o irmão, por pai de pai, estuprou a filha. E ele ficou quieto, não fez nada. Absalão vem e reclama esse fato para ele e não faz nada. Absalão também toma o trono dele por causa disso, começa uma desavença, ele humilha seu próprio pai na sua própria casa, nas suas tendas, e Davi tem que sair dali para não brigar com seu filho, e deixando seus generais para tomar conta daquilo que era a responsabilidade dele, até que então que Absalão é morto pela espada de um dos seus generais. Daí quando traz a notícia que matou Absalão, ele chora e manda matar aquele que matou o filho dele, mas ele deixou tudo isso acontecer. Depois tem o Salmo 43, tem o Salmo 153, que ele traz os seus remorsos, que ele traz suas orações, suas petições, e Deus, com a sua misericórdia dentro dele, criado esse Deus dentro dele, o perdoa porque ele estava sentindo uma bênção de proteção, de perdão, porque Deus é um Deus misericordioso. Né? Pacificou o coração dele dentro da sua consciência. Mas cada passo que foi dado, cada passo teu e meu na sociedade, na família, tem uma consequência, tem consequência. Tu pode voltar ao passado para fazer o melhor? Não, tu pode começar o melhor daqui para frente, para ter o melhor lá na frente. O que passou tu não pode trazer ao passado para tentar resolver o passado hoje. Embora que muitas coisas do passado nós estamos colhendo consequências negativas e ruins por desgovernos anteriores que não cuidaram do seu povo, mas cuidaram do seu bolso, das suas riquezas e das suas famílias, e aumentaram a sua prole, das suas fazendas. Tem uns aí que vivem dentro do nosso país, que nosso país é um país presidencialista, mas parece que nós temos o presidencialismo e temos a monarquia instituída junto. Eu ia falar dos cachorros, quando dá barulho lá fora, eles... Deu? Tá bom. Deu? Tá bom, Lelequinha? Tá bom? Cats? Tchau. Lilica, tá bom. Aqui ao vivo é assim, né? Os cachorrinhos na rua e os outros aqui dentro, 2 aqui dentro, daí dá barulho lá fora, eles querem fazer as suas manifestações. Então, o Deus que não está em cima do monte, que não está no fundo do mar, que não está no teu quarto escuro, mas que está em todos os lugares, que esteja principalmente dentro do coração de cada um, para dar sabedoria, para dar graça, para dar força, para dar esperança e para dar saúde. A questão toda do nosso movimento, das coisas que acontecem de forma negativa, são responsabilidades unicamente do ser humano por suas escolhas, por boas e más escolhas, e tudo tem consequência. Estão aplaudindo os ladrões. Entendeu? Aí de repente o cara não mete a mão. O cara não entra no jogo. Chama o cara de trouxa. Pra mim, eu conheço. Pra mim não.
para mim não me ofende nada, porque eu sei no que eu não sou trouxa. Agora, cada um que está plantando vai colher o que planta. E outro fato é que muitas pessoas colhem aquilo que não plantaram porque outros que plantaram mal, e a sociedade sofre junto por plantações de outros que fizeram as plantações erradas. Pelas responsabilidades que possui sobre os cargos que lhe foram colocados, escolhido por um povo que foi enganado. E nessa concepção, cada um quer dizer assim, o meu está certo, o dele está errado. Não, o meu está certo, o teu está errado. Agora, um significado disso tudo, que eu trago para a mensagem também, que Paulo fala, Jesus vem trazendo ali em João 15, e Paulo fala em Gálatas 5:22, que é os frutos do Espírito. Jesus fala pelo fruto se conhece a árvore, pela produção de cada um, o que está fazendo ou tentando fazer. É a diferença. É a diferença. Se acostumar com o erro, com o pecado, com a mentira, com o conluio, com a falcatrua, com a corrupção. Hoje não se pode falar nada de fiscalização de dinheiro público, não se pode falar alguma coisa que poderia ser feita desta forma, não. Hoje, os grandes governantes e qualquer autoridade aí estão se defendendo atrás dessa enfermidade que é terrível, que está matando muitos amigos nossos, conhecidos nossos e pessoas que a gente não conhece, que a gente fica sensibilizado também. Que a gente não quer que aconteça com ninguém. Estão se escondendo atrás da doença para não ser instigado, perguntado, cobrado, fiscalizado. E as pessoas com a sua sensibilidade, porque perderam os seus entes queridos, ficam sensíveis por causa da perca, que é natural, humana, e nós somos solidários com essas pessoas também, porque nós perdemos nossos amigos. Eu perdi nessa semana 2, agora vem notícia de mais um de tarde. Estou falando dos policiais militares e bombeiros, né? Semana passada 2. Na retrasada, então nesse mês, nós estamos em março, foram 6. Fora um colega nosso aqui de Terra de Areia. Fora outros que eu não tenho conhecimento. Familiares também, a gente perdeu. Só que isso não me dá para as autoridades se mascarar atrás da dor dos outros para não responder à sua responsabilidade. E alguém se fazer de bonzinho agora, aparecendo do nada, que vai resolver o problema, um cara que roubou e arrebentou com o país. Daí eu pergunto, da onde é que eu vou ter esse socorro? Quem é que vai nos socorrer? Quem é que vai nos ajudar? É esse Deus que está no monte? É o Deus que você criou imaginário no céu, sentado no trono? Não. É o Deus que está dentro de cada um de nós. O Espírito que nos dá sabedoria, força, paciência, perseverança para seguir em frente e não nos deixar contaminar com o que está acontecendo aí fora. E ainda não se contaminar com esse Covid. Se cuidar, se proteger, usar os protocolos, os cuidados, o zelo, a proteção, tudo que puder fazer. Todas as enfermidades que tem na Terra, que a gente conhece, se usou medicamento antes para que evitasse uma progressão de cima da doença e se evitasse a hospitalização. Todas as enfermidades. Eu estou me cuidando, a minha família está se cuidando. Poderá nós pegar? Poderá algum de nós morrer? Sim. Nós estamos aqui na Terra, por que não queremos isso para ninguém e nem para nós? É como se dissesse que nós estávamos dentro de uma igreja, de repente saímos da igreja, e quem ficou dentro da igreja, dentro do prédio, diz, olha, se desviaram porque saíram da igreja. Eles não entenderam que a igreja é as pessoas que caminham na terra, que é a igreja viva, que está em Cristo. É a diferença. E que nós somos o templo, né? Do Espírito Santo, que habita em nós. E daí, que nos dá limite. Sempre tem uma linha imaginária que limita-nos pelo Espírito Santo que nos é dado, pelo entendimento que nos é concedido, pela misericórdia que nos fomos alcançados. É um divisor. Nós devemos compreender, mas como é difícil
sabe? Mas a paciência, o Paulo, João, Tiago, Jesus caminhando, Pedro não entendia Jesus caminhando do lado dele. O que nós vamos dizer agora? Por isso que Jeremias escreve, Ezequiel escreve: ai dos pastores, dos maus pastores que desviam as ovelhas, as minhas ovelhas do pasto. E as pessoas são enganadas pela mentira e vão atrás. Então, o socorro bem presente. Da onde virá o socorro que veio para Davi era o Deus que estava dentro dele, que deu a resposta para ele. Na intimidade ele ouvia falar porque era Deus falando com ele dentro dele, no coração dele, na intimidade do coração dele, na consciência dele, na percepção dele, assim como deve ser você, como devemos ser nós, cada um da sua capacidade intelectual, do seu raciocínio, mas Deus age de uma forma tremenda que tu não precisa ser letrado, ser formado, ser teólogo. Eu já disse que a teologia, nós conhecemos teologia, Deus se conhece por Cristo. Cristo se conhece pelos evangelhos e é revelado pela ação do Espírito Santo, porque Deus não é matéria que possa ser estudado e nenhum arqueólogo pode cavocar e achar um pedaço de vestígio de Deus na terra. Mas dos fragmentos da caverna de Qumran, dos sinais que foram escritos pelos profetas e que nos trouxeram a mensagem até os dias de hoje, e uma complementando a outra, de 40 escritores em lugares diferentes, que escreveram o cano sagrado, muitos deles sem se conhecerem, e as escrituras se fechando corretamente, como está se fechando hoje, nas coisas que estão acontecendo no mundo visível e invisível, a qual a gente não vê, mas sabe que existe algo fora do nosso raciocínio, da nossa compreensão. Deus abençoe a nós todos, que nos fortaleça, que nos dê graça, porque é o Deus do socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, que o salmista escreve algumas passagens, diz: olha, ele me tirou de um charco, né? Eu estava com o pé atolando no charco, numa terra movediça, num lamaçal. Ele me tirou e me botou sobre uma rocha firme, e da tristeza transformou em alegria, porque deu um cântico novo e colocou nos meus lábios. Não foi Deus que desceu da terra, pegou Davi, tirou do barro e colocou em cima da pedra. Não, foi o Deus que estava dentro dele e fez: te move, Davi, sai daí. Foi assim que aconteceu com ele. E assim que acontece conosco. O movimentar está em nós, de crer que a situação pode ser revertida, que os cuidados devem ser feitos, e que Deus vai te abençoar, e que te vai proteger a tua casa, a tua família, e te vai dar discernimento para tu ver aonde é que está o erro, aonde é que está o certo, onde é que está a luz, onde é que está a treva. Entendeu? Deus abençoe ricamente. Nós vamos dar uma saudação para as pessoas que nos acompanham e estaremos nos despedindo na noite deste dia. Fica contigo, meu bichinho. Zeliane, Luiz Isaías de Lima, Daniel Haupt, César Feijó, primo, né? Jéssica Borba, a tia Gelsi, beijo, meu amor. Olha, nós oramos por ela, né? E tentei ligar a tia, mas não sei, o telefone que a mãe me deu não dava certo. Mas tenho certeza que tá sempre em nossas orações e nosso coração. Amo de paixão. Tá, tô só dando um recadinho pra tia. Que eu amo de paixão, meu amorzinho. Muito bem. Ela é a minha alegria da minha infância, tia. Amém. Meus melhores momentos da minha infância foi ao lado dela. Tá tudo bem com ela, né? Tá, acredito que sim, que ela tá aqui conosco. Tá ok. O Dogelo, tô dizendo que o Dogelo, depois tu vai ler, mas eu já tô falando antes que ele saia, o Dogelo, meu irmão ali de Capão da Canoa. Sim. Tá, aí em frente. Não, daí tu viu o Dogelo, Adriana Lucas, César Augusto Vacaro, Karine Inácio da Silva, Marta Kneve. É a irmã do Wilton? Sim. Ai, a tia, a Genesi, boa noite, Genesi, sua linda, cadê a Poranci? Marta, já li, né?
Vamos refletir em essas palavras. A Genesi disse. Marli Feldins, Salete Koenig, a Isabel Lima, Cássio Tomás, ou Thomas, não sei, Dinarte Joaquim, o Betinho, nosso mano, primo Beto, Daniel Macedo Eberarte, Eliezer Souza, Paulo Valmor, Delício Barros, paz irmãos, que Deus abençoe, amém. A Elaine, a prima querida, que o nosso Senhor nos guarde. Zico Jacob, a paz irmãos, gosto de ouvir, viu? Ele gosta de ouvir suas reflexões. David Jesus, Esther Schaeffer, Clarice dos Santos, Amanda da Sol. Beijo, Clarice, beijo pra todos. De vez em quando me vem na memória, né, pessoas, quando eu leio. Elaine, a prima já falou. Ana Correia, Ana, beijo, meu amor, beijo pra todos. Zico, a Janete Eberard de Barros, quem é essa Janete, amor? Eberard de Barros. É parente aqui, Deus barato. Eu acho. Francisco Andreoli, Mari Machado e Lenito Andrade, do Gelto, já disse, né? Valdinei Pereira, Jussi Machado, Jussi. Beijo, beijo pra todos. Hoje, quando iniciou, tu não me deixou dizer paz e graça no início. Tá, agora toma conta, então. Dá o bom. Toma conta. Dá o teu arzinho agora. Tudo arzinho. Agora tu faz. Não vou sentar mais aqui. Tu faz teu vou encerramento. ficar lá. Não, negativo. Tu faz teu encerramento, faz o encerramento por só nós. dá um beijo O beijo do início, o beijo no antes, coração de depois. cada um. E que alimentamos esse amor de Deus que está dentro de nós para nós termos mais intimidade com Deus e orarmos uns pelos outros, que está nesse estado de oração. Não sei se vai fazer uma oração agora para todos que estão aqui conosco. A oração é o Salmo 121, Sim. que foi eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Ele vai te proteger, vai te guardar, Amém. Nada vai te molestar. Amém. Isso você tem que alimentar dentro de você, crendo assim. Isso. A gente tem que falar. Oramos uns pelos outros. Ainda tem as pessoas que têm no coração um rancor, né? Muito grande. Quando você fala que nós estamos, por exemplo, a gente diz que estamos nos prevenindo, a gente está tomando nossos chazinhos, e daí tem gente que parece que torce para que Deus que me perdoe, né? Mas tem umas pessoas que são do contra. E parece que ficam na torcida. Quero ver se pega, quero ver se... Gente, vamos quebrantar nossos corações. Estamos todos do mesmo barco. E todos precisamos de oração. E oramos uns pelos outros. A gente não... Nós acreditamos na sabedoria do homem, porque foi deixada a sabedoria para os pesquisadores, cientistas, né? Para achar os problemas e resolvê-los. Só que nós sabemos também que tem um mundo egoísta aí fora que aprovalece de um sistema para ficar rico e pegar preço no troço. Né? Nosso finado avô, João Carlos Knevitz, pai da minha mãe, né? Um homem notável da sua época, ele tratou muitas pessoas de enfermidades na ocasião, curando pessoas com ervas medicinais. Através da vocação que ele tinha, o dom que lhe foi dado, ele fazia isso de coração, gratuitamente. Muitas pessoas ele ajudou no seu tempo, assim como tinha outros na época dele em outros lugares que faziam também, e ainda podemos encontrar alguém assim fazendo. Eu não duvido, se hoje ele estivesse em nosso meio, que ele não tivesse já nas ervas encontrado a cura para essa praga. Não duvido não. Deus abençoe a vocês, a nós todos, nos proteja e nos guarde, dê sabedoria a cada um de nós, a sua glória e o seu amor resplandeça em cada lar, em cada coração, que é o fundamento do nosso raciocínio para nós ter as nossas ações e não deixar as coisas ruins prevalecer em nossa caminhada, em nossa casa, em nosso dia a dia. Pacificados, certo? Mas não tolos nem bobos, para serem enganados, ludibriados, e achando porque a gente crê que falamos uma palavra mansa, humilde de coração, com uma música
tranquila de fundo aqui, que a gente não, nós vamos deixar as coisas irem para uma forma que não se tenha mais controle. Nós somos pacíficos, falamos do amor, do perdão, da reconciliação, do respeito. Mas nós temos o nosso contraditório, nós temos a nossa visão e aquilo que a Nosso gente discernimento, né, amor? também, não somos engodados e nem queremos ser enganados. E nós temos o nosso posicionamento, respeitamos as ideias ao contrário. Mas convergimos sempre para o bem do maior número de pessoas, sempre dentro de um raciocínio prático, decente, orientação a qual nós tivemos com nossos pais, nunca pegar o que não nos pertence, respeitando sempre o alheio. Tá? E a mentira quem é mentiroso, já Jesus disse, olha, tu é filho do demônio porque tu é um grande mentiroso. Quem mente, quem engana, está na escuridão. Quem está na verdade está na luz. E quem anda na verdade irradia a luz. E é assim que nós sejamos. Abençoados por Deus, protegidos e guardados por Ele. A sombra do Altíssimo, né? Dentro de nós. Tá? Amém? Abençoado final de semana para todos vocês. Pode dar teu Aqui tchau. a Neide disse que a avó Lisbela também fazia chazinhos e eles me ensinaram. A vozinha Lisbela era um doce. Era um doce de pessoa. Era um doce de pessoa. Como é que essas pessoas nos deixaram, né? Deixaram a sua lembrança, as suas recordações e o bom ensinamento. O bom ensinamento. Cada um de nós que faça isso, para ser espelhado, olhado por alguém, sentir-se uma referência para alguém. Amém. Amém. Então tá. Parabéns ao município de Três Forquilhas, 29º aniversário de emancipação. Três Forquilhas, a terra dos meus antepassados, a terra aonde eu nasci. Aqui pertinho do lado. A todos vocês de Três Forquilhas, nossos amigos, nossos irmãos, nossos contemporâneos que estão ali e que estão espalhados por esses pagos afora aí. Muita saúde e paz, sabedoria aos governantes e a todos que ali estão trabalhando na roça, na lavoura, trazendo sustento para a sua casa e sua família. Que Deus dê muita saúde para vocês todos, a nós todos. Amém. Fui! Fomos! Fomos, Shalom. Eu vou junto, eu vou atrás, não adianta. Tu vai, eu vou também. Beijo! Obrigado.